deve ser aqui mesmo, depois das aulas. Tem uma semana crítica, que é a última semana de janeiro, que vão ter dois congressos ao mesmo tempo, quer dizer, tem um negócio de formação, mas tirando essa, deve dar tudo certo, a gente vai. E antes da última semana de janeiro, a gente vai dizer o que vai acontecer, onde que vão ser as aulas, mas... vamos lá. As coisas estão se ajeitando, onde é que a gente estava? Ah, sim, eu provei um teorema que tinha 3 corolários, só provei um. Que era esse aqui, né? Que diz que... Tem um subconjunto próprio de IN, vocês lembram que IN é o conjunto dos naturais, que são menores ou iguais a N, né? É o conjunto padrão com N elementos, né? 1, 2, 3 até N, né? Teorema de se A é subconjunto próprio de N, então não existe nenhuma bijeção entre A e o IN todo. E a gente provou um corolário 1 que diz que se você tem um conjunto finito, né, um conjunto para o qual tem uma bijeção entre IN e X, e se tem outra bijeção entre IM e X, então M igual a N. Quer dizer, o número de elementos de um conjunto finito está bem definido, né? Quer dizer, existe no máximo um valor natural de N para o qual existe uma bijeção entre IN e X, qualquer que seja o conjunto X. O X pode ser infinito, aí não vai ter bijeção nenhuma de nenhum IN para o X. Mas se existir uma bijeção de IN para o X e outra bijeção de outro IM para X, o M tem que ser necessariamente igual a N, quer dizer, o número de elementos. E aí a gente define o número de elementos de um conjunto finito, o conjunto é finito quando tem uma bijeção entre N e X, como sendo N, né? Quer dizer, esse N está unicamente determinado pelo conjunto X. É o cardinal de X, ou o número de elementos de X, como vocês quiserem. Bom, corolário 2, isso a gente provou na aula passada, mas tem mais 2 corolários que eu vou fazer agora. O 2 diz que se você tem um conjunto finito, quer dizer, um conjunto tal que tem alguma bijeção de N para X para algum N, né? Então, uma aplicação qualquer, uma função qualquer, de X para X é injetiva se e só se é sobrejetiva. Se tem uma função de um conjunto infinito nele mesmo, ela é uma injeção se somente se é uma sobrejeção, e, portanto, se somente se é uma bijeção, né? Função injetiva é automaticamente sobrejetiva se ela levar um conjunto finito nele mesmo. Ou mais em geral, num conjunto com o mesmo número de elementos, né? Mas vamos lá. Vamos provar isso? A primeira observação é que basta provar isso para IN, né? Eu posso supor que X é igual ao IN, porque existe uma bijeção entre IN e X, né? Deixa eu explicar por quê. Seja H de IN para X, bijeção.
Então, f de x para x é injetiva se somente se h menos 1 composto com f composto com h, isso leva in em n, é injetiva. Uma função desse tipo, a gente diz que ela é conjugada a f pela objeção h. É como se a gente estivesse, num certo sentido, mudando de coordenadas. A ideia é que h e h menos 1 são objeções. Não? Você tem uma objeção, ela tem inversa, a inversa também é uma objeção. Quando você compõe funções injetivas, o que você obtém é sempre uma função injetiva. Né? Como h e h menos 1 são injetivas, porque são objeções, isso aqui é composta de 3 funções injetivas e, portanto, é injetiva, se o f for injetivo. Por outro lado, o f também pode ser obtido a partir dessa função aqui, simplesmente compondo de um lado por h e do outro com h menos 1. Então, se essa função aqui é injetiva, como h e h menos 1 são injetivos, o f vai ser injetivo também. Né? Do mesmo jeito, f é sobrejetiva. Se somente se h menos 1 composto com f composto com h de n para in é sobrejetivo. Pela mesma razão. Né? Porque o h e o h menos 1 também são sobrejeções. Quando você compõe funções sobrejetivas, o resultado é sempre sobre uma função sobrejetiva. Né? E aqui você está compondo se o f é sobrejetivo, aqui você está compondo 3 funções sobrejetivas. E se isso aqui é sobrejetivo, o f pode ser escrito desse jeito, que de novo também é composição de 3 funções sobrejetivas. Então, se somente se. Por que eu estou falando essas coisas? Porque isso reduz o problema ao IN. Podemos, então, supor, sem perda de generalidade, que o x é o IN. Porque, na verdade, você quer provar isso, esse corolário para f, que é uma função de x em x, isso é equivalente a provar esse corolário para essa função aqui, que leva o IN no IN. Né? Mas para não complicar demais a notação, a gente pode supor desde o início que o f é uma função que leva o IN no IN, porque a gente reduz o caso geral a esse caso. Né? Tá, então, o que a gente está numa situação, mas é porque o teorema está enunciado para o IN, né? Podia estar enunciado para um conjunto finito qualquer, mas a gente vai fazer isso no corolário 3. De qualquer jeito, você tem uma função f de IN para IN. A gente quer mostrar que ela é injetiva se somente se é sobrejetiva. Né? Então, vamos provar que se f é injetiva, então ela é sobrejetiva. A gente tem que provar que se f é injetiva, então é sobrejetiva, e que se f é sobrejetiva, então é injetiva. Mas vamos ter que escolher uma das coisas para fazer primeiro. Vamos primeiro provar que se f é injetiva, então ela é sobrejetiva. Suponha que f é injetiva. A gente vai fazer por absurdo. Se f não é sobrejetiva, de n até onde? Até f de n. É exatamente o que eu vou fazer. Eu vou definir A igual a f de n. E se não for o IN todo, a gente vai ter uma contradição. Você vai ter o f vai ser uma objeção entre o IN e a imagem. É exatamente o que eu vou fazer. Se f não é sobrejetiva, seja A igual a f de IN, que tá isso aqui é a imagem do IN, né? A imagem da função f, que está contida no IN. Essa notação, não sei se todo mundo está acostumado com essa notação. Sempre que você tem uma função, deixa eu comentar isso num cantinho qualquer, depois eu apago.
Tipo nesse cantinho aqui, aí eu nem preciso apagar. Se f é uma função de x para y, e z é um subconjunto qualquer de x, a gente tem essa notação f de z é a imagem do z pela função f, quer dizer, é por definição o conjunto dos f de x, onde x está em z. Né? A imagem do conjunto z pela f. Isso é um subconjunto de y. Então, quando você tem uma função no conjunto no outro, você pode associar as imagens de todos os subconjuntos de x, as quais vão ser subconjuntos de y. Né? Então, isso é só uma notação, mas é uma notação muito útil. Então, A é f de IN, e isso é um subconjunto do IN, porque o f está levando o IN no IN. E esse A, se o f não é sobrejetiva, esse A é subconjunto próprio de IN. Quer dizer, não é o IN todo, porque se fosse o IN todo, isso é exatamente dizer que f é sobrejetivo. O que eu quero provar é que a imagem do IN é o IN todo. A gente está fazendo por absurdo, a gente está supondo que a imagem não é o IN todo. Se a imagem não é o IN todo, ela vai ser um subconjunto próprio do IN, e você tem, se você olhar a f, não como uma função do IN no IN, mas como uma função do IN para o A, que é o f do IN, isso aqui é uma bijeção. E, portanto, a imagem dessa... Eu estou só abusando um pouco de notação, porque eu chamei com o mesmo nome a função, mas eu mudei o contradomínio, né? Tecnicamente, uma função ela vem com um domínio, com um contradomínio, não, até uma tripla, então domínio, um contradomínio e a função. Mas eu, abusando um pouco de notação, né, porque é a mesma função, eu só mudei o contradomínio, né? Eu continuei chamando de f, mas eu podia chamar de f chapéu, que eu defino como sendo igual a f no todos os pontos do IN, só que a única diferença é que o contradomínio dela é o A e não o IN todo. Tá? Mas toda função injetiva é uma bijeção sobre a sua imagem. É o que está acontecendo aqui. Se tem uma função injetiva, ela leva o IN no A, é injetiva, e é sobrejetiva por definição. O A, por definição, é a imagem do IN. Uma função que é injetiva e sobrejetiva é uma bijeção. Então, a f, olhada como uma função que vai no A, em vez de ir no IN, ela é uma bijeção. Então, a inversa dela, do A no IN, também é bijeção. Fala. Deixa eu só dizer que isso é um absurdo e acabou a prova. Fala. Que deu errado? Você botou junto no celular. Botei junto no celular, provavelmente. Então bota no outro. Esse aqui. Isso, é melhor pendurar assim, né? Muito bem. Deus. Mas enquanto isso, deu um tempinho para o pessoal olhar. Não, vocês concordam que é absurdo? É absurdo porque isso é um corolário, afinal, do teorema. O teorema diz que você tem um subconjunto próprio do N, você não pode ter uma bijeção dele no IN. E é exatamente o que a gente teria nesse caso. Teria uma bijeção que leva o A no IN, e o A é um subconjunto próprio do IN, não pode. Né? Não acabou a prova, não. Acabou metade da prova. Acabou a prova de que se F é injetivo, então é sobrejetivo. Perdão, vamos lá. Então, agora vamos fazer a outra direção. Suponha agora que F é sobrejetivo. Então, a gente pode definir o que a gente chama uma inversa à esquerda, né? Dado um y em n, né, o f menos 1 de y, que f menos 1 de y em geral é um conjunto, é o conjunto dos x em n, tais que f de x igual a y, é não vazio. É não vazio, né?
Então você pode escolher um elemento de cada conjunto desses, né? E logo podemos escolher um elemento desse conjunto que a gente vai chamar de G de Y. G de Y pertence a F menos 1 de Y. O que quer dizer isso? Quer dizer, G de Y tal que F de G de Y é Y. Né? Então, se F de G de Y é Y, a situação que a gente tem é que F composto com G é identidade. Né? O G é, obviamente, injetiva, né? E aí, isso é o que está escrito lá, né? F de G de Y. Quer dizer, isso permite definir uma função, né? Que é assim, para cada Y, a gente escolhe um elemento cuja imagem pela F seja o Y. Isso existe porque o F é sobrejetivo, sempre tem alguém que vai... Você pode definir até de um jeito explícito. Como esse conjunto é não vazio, é um subconjunto do IN, todo subconjunto não vazio dos naturais tem um menor elemento. Você pode sempre escolher o menor elemento dele, por exemplo. Né? Por exemplo, podemos tomar G de Y igual ao mínimo de F menos 1 de Y. Né? Isso é uma escolha interessante porque é uma escolha explícita da função G. De qualquer jeito, o G de IN para IN é injetiva. Por que é injetiva? Porque se G de Y igual a G de Z, então Y, que é afinal F de G de Y, né? F de G de Y é sempre Y, é igual, como o G de Y é G de Z, isso é a mesma coisa que F de G de Z. Não é porque G de Y é igual a G de Z, só que F de G de Z é Z. Então, se G de Y é igual a G de Z, então Y tem que ser igual a Z, portanto G é injetivo. Essa é a definição de função injetiva. Né? Agora, se você tem uma função injetiva do IN no IN, a gente acabou de provar que ela tem que ser sobrejetiva. Né? A gente acabou de provar que toda função injetiva do IN no IN é sobrejetiva. Logo, G é uma bijeção, né? Injetiva e sobrejetiva, pelo caso que a gente já provou. Como G é bijeção e F composto com G é identidade, e F, por essa igualdade, é a inversa da G, também é bijeção. Muito bem. Então, isso termina a prova. A inversa da G é a única função que composta com a G é a identidade. Se é que existe a inversa da G como função. A inversa da G existe como função se a G for uma bijeção. E a gente acabou de provar que a G é uma bijeção. Então, muito bem. Então, provamos esse corolário, que é importante. Outro corolário, finalmente, é que a gente pode trocar. A gente podia ter feito até antes, né? Corolário 2. Não pode existir nenhuma objeção entre um conjunto finito e um subconjunto próprio dele. Né? Isso é um corolário imediato, dada essa observação inicial aqui. Né? Porque, para efeito de teoria dos conjuntos finitos são como se fossem, na prática, iguais ao IN. Né? Você sempre pode, módulo com bijeções, supor que o seu conjunto finito é o IN. Ou seja, se você tem x finito
A contido em X, A diferente de X, sempre tem o caso em que o X... Você lembra que eu estou falando, se você tem um conjunto finito, você tem uma objeção com algum IN, isso não é exatamente verdade. Tem outro conjunto finito diferente, que é o vazio. O conjunto vazio não tem objeção com nenhum IN. Então, a rigor, eu devia começar todas essas provas examinando o conjunto vazio, mas, em geral, é um caso trivial. Aqui, por exemplo, eu devia ter começado considerando o caso do X vazio, mas se o X é vazio, só existe uma função de X em X, que é a função que não faz nada, né? Essa frase vai ficar meio estranha, mas é um conjunto vazio. Uma função, tecnicamente, é um conjunto de pares ordenados, né? Você tem um cara no domínio e a imagem dele. Você tem um conjunto de pares ordenados x, y, tais que para cada x tem um único par ordenado x, y nesse conjunto, que é a função. Tem um único y, né, no contradomínio, tal que x, y está nessa função. E sempre tem um, tem um exatamente um, né? Para cada x você tem um único f de x, quer dizer, uma única correspondência. Então a função em teoria dos conjuntos, a gente identifica, a gente define a função mais ou menos como se a função fosse igual ao gráfico dela, né? O gráfico dela, em geral, quando a gente fecha um gráfico de funções, é o conjunto dos pares ordenados x, f de x, né? E esse conjunto tem a propriedade que para cada x tem um único, né, em cada vertical tem um único ponto, tem exatamente um ponto, isso que caracteriza uma função. Para cada x você tem um único f de x, né? Em geral, em teoria dos conjuntos, a gente define uma função como sendo um conjunto de pares ordenados com essa propriedade. E se o domínio for conjunto vazio, não vai ter par ordenado nenhum, porque não tem x nenhum. Então, a única função do vazio em qualquer lugar quantas funções tem do conjunto vazio nos naturais, por exemplo? Tem uma, que é essa função aqui, que é o conjunto vazio. É uma função que não faz nada, mas é uma função. Isso é só tecnicalidade de teoria dos conjuntos, mas de qualquer jeito. E essa função nesse caso, é automaticamente injetiva e sobrejetiva. Porque, de novo, para uma função deixar de ser injetiva, você tem que ter dois pontos no domínio diferentes com a mesma imagem. Aí ela deixa de ser injetiva. Se não tiver dois pontos no domínio, ela é automaticamente injetiva. Se o x for conjunto vazio, ou se x tiver um elemento só, qualquer função de x em qualquer lugar vai ser injetiva. Porque não tem espaço para ela deixar de ser injetiva. E se ela leva o vazio no vazio, não tem nenhum ponto do contradomínio que não esteja na imagem. Então ela é automaticamente sobrejetiva também, né? Então, essa função vazia do vazio no vazio, ela é uma objeção, ela é injetiva e sobrejetiva. Como é a única função, ela é injetiva se somente é sobrejetiva. Nesse caso. Então, esse caso do vazio é meio trivial, mas é verdade também nesse corolário. Aqui não existe parte própria do conjunto vazio, então nem faz sentido. Não existe isso, porque não existe parte própria do conjunto vazio. Então, o caso do conjunto vazio é trivial para isso também. É só... talvez um excesso de zelo, mas só para lembrar da convenção de que o vazio é um conjunto finito e, a rigor, a gente tem que se preocupar com o conjunto vazio quando fizer afirmações gerais sobre conjuntos finitos, né? Mas eu mesmo vou acabar esquecendo disso em algum momento, mas é bom, pelo menos no início do curso, a gente manter as aparências de formalidade. Vamos lá. Mas vamos lá. Se você tem um x finito e não sei o que, a gente pode de novo reduzir ao caso do IN, né? X é vazio, não existe a parte própria de x. Esse negócio que eu falei para começar. Então agora você tem um x finito, diferente de vazio, né? A contido em x. Então você tem alguma objeção de algum IN. Eu vou chamar de H de novo, de N para X, objeção.
a gente pode olhar para o H-1 de A, vai ser parte própria de IN. Se você tivesse uma bijeção de, digamos, de x para A, ou de A para x, se a gente faz exatamente aquela construção, a gente pega o H-1 composto com F composto com H, ele vai levar então, o F está definido em A. Então, se você quer aplicar isso num X, o H de X tem que pertencer a A. Ou seja, o X tem que pertencer a H-1 de A. H-1 de A. De novo, H-1 de A. Eu devia ter definido isso aqui também. Se um W está contido em Y, definimos. Isso você pode fazer para qualquer função, não precisa ser injetiva, sobrejetiva, nem nada. O F-1 de Y, por definição, é o conjunto dos x em x, tais que f de x pertence a y. A w, perdão. F-1 de w. Tá? Então, essa função ela leva o h-1 de a no h-1 de x, que é o IN. Como isso aqui é bijeção, isso aqui também é bijeção, porque é uma composta de bijeções. É absurdo. Você não pode ter uma bijeção entre uma parte própria do IN e o IN, que é o teorema original. Tá? Esse truque é essencialmente uma mudança de coordenadas, né? Em vez de ter uma bijeção, é um mapa entre o IN para o X, os caras do IN servem como coordenadas para os caras de X, a gente está escrevendo essa F nessas coordenadas, nas coordenadas do IN. Assim. Bom, isso chama conjugação também, essa função é conjugada a F pela H. Muito bem. Tá bom, então fizemos esses corolários finalmente. Então tem as últimas coisas. Então, outro teorema. Todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Então, vamos provar isso. De novo, a gente pode supor que o nosso conjunto finito é o IN, né? Se você tem... Bom, é claro que se o vazio, né? Se x igual a vazio, o único subconjunto de x é vazio. Que é finito. Bom, então, já fizemos o caso trivial do conjunto vazio. Vamos fazer agora o caso de conjuntos finitos não vazios. Então, existe uma bijeção de n para x para algum n, né?
algum n natural. Então, se y contido em x, o f menos 1 de y está contido em in, e f é restrita a f menos 1 de y, se vocês quiserem, leva o f menos 1 de y no y, que o f é uma objeção. Como tem uma objeção entre esses conjuntos, basta provar que f menos 1 de y tem essa propriedade, quer dizer, basta provar. Deixa eu pular logo para essa frase, podemos então supor que o nosso conjunto finito é IN. Vamos provar que y é finito. De novo, basta supor que o x é o IN, né? A gente pode supor isso. Porque se você tem uma objeção entre o IN e o x, isso induz uma objeção entre um certo subconjunto de IN e o y. Então, se eu provar que esse subconjunto do IN é finito, o y vai ser finito também. Porque se tem uma objeção entre um conjunto finito e outro cara, esse cara também é finito. Se eles não são vazios, no meu caso, tem uma objeção entre um certo IK e um dos conjuntos finitos. Se tem uma objeção entre esse conjunto finito e outro conjunto, você compõe as objeções, você vai ter uma objeção entre o IK. Quer dizer, então se tem uma objeção entre o IK e o f menos 1 de y, você compõe com a f, você vai obter uma objeção entre o IK e o y. Então basta provar para o f menos 1 que o f menos 1 de y é finito, que você conclui que o y é finito. Tem uma objeção entre eles. E o f menos 1 de y está contido no IN, né? Então a gente pode supor que o nosso conjunto está contido no IN, sem perda de generalidade. E vamos provar que o y é finito. Vamos fazer isso por indução. Vamos supor que o y é diferente de vazio. Se o y for vazio, ele é automaticamente finito. Indução em N. Por que eu vou supor que y é diferente? Porque se y for vazio, é trivial, né? Se y for vazio, ele é finito por definição. Então vamos supor que o y é diferente de vazio. Eu quero provar que ele é finito, ele é um subconjunto qualquer, não vazio, do IN. Indução em N. Para N igual a 1, o IN é 1. Se o y está contido em IN e é não vazio, então y é o IN. Que obviamente é finito, né? Então agora vamos fazer o passo da indução. A gente já fez o caso n igual a 1. Suponha que vale para n. Então agora seja y um subconjunto de IN mais 1, não vazio. Aí é só usar aquele lema que a gente provou no início, né? Que olha, se o y for todo IN mais 1, o y é finito. Se não, existe A em IN mais 1 menos y. Seja G de IN mais 1 em IN mais 1 uma bijeção com G de A em N mais 1. O A poderia, se o A for igual ao N mais 1, é até melhor para a gente. Mas, em geral, mesmo que não seja, sempre tem uma bijeção do IN mais 1 nele mesmo, que leva o A no N mais 1. Né? O G restrito a Y leva o Y no G de Y. O G de Y
está contido no IN mais 1. O Y estava contido no IN mais 1 menos A, né? O A não pertence a Y. Se o A não está no Y, o G de A não vai estar na imagem do Y pela G. O G de A é a imagem do A, o A não está no Y. O G é uma bijeção do IN no IN. Como o G de A é o N mais 1, o G de Y está contido no IN mais 1 menos o N mais 1, que é o IN. Então, o G de Y é um subconjunto do IN. E todo subconjunto do IN é finito. Por hipótese de indução, G de Y é finito. E logo, como esse G restrito a Y é uma bijeção, a gente conclui que o Y é finito. Eu tenho uma bijeção entre ele e um conjunto finito. Sempre que acontece isso, o seu conjunto também é finito. Né? Então, provamos esse teorema usando aquele lema, né? Quer dizer que, dados dois elementos do IN mais 1, sempre tem uma bijeção que leva esse cara no outro cara. Nesse caso, os elementos são A e N mais 1, né? Temos dois corolários rápidos. Tem uma função de x para y. Se y é finito e f é injetiva, então x é finito. E se x é finito e f é sobrejetiva, então y é finito. A prova é a seguinte aqui. O f de x, se f é injetiva, né, vamos lá no primeiro caso. E se o y for finito, o f de x que está contido em y também é finito, porque o teorema diz que todo subconjunto do conjunto finito é finito. Logo, como o f olhada como uma função de x para f de x é bijeção, porque o f é injetiva, né? Isso é uma bijeção entre x, o f é uma bijeção entre x e f de x, e f de x a gente acabou de ver que é finito. Portanto, o x é finito, porque tem uma bijeção entre x e o conjunto finito f de x. Então, provamos que o x é finito. Agora, se f é sobrejetivo, vamos ver o outro caso. Se f é sobrejetivo e x é finito, a gente pode, do mesmo jeito que antes, construir uma função de y para x, tal que para cada elemento de y existe um elemento de x que vai nele pela f, porque o f é sobrejetivo. Então, para cada elemento de y, a gente escolhe de algum jeito esse elemento de x, né? E chama de g de y. Então, tal que f de g de y
é y para qualquer y. Tá? Isso é chamada inversa à direita. Sempre que você tem toda função sobrejetiva, tem uma inversa à direita. Igual no caso geral, a gente está usando o axioma da escolha, que a gente precisa conseguir escolher um elemento de cada pré-imagem. Pré-imagem é não vazia. Então tem esse negócio que é um dos axiomas usuais da matemática, mas é um dos mais polêmicos, no certo sentido, que é o axioma da escolha. Você tem uma família qualquer de conjuntos não vazios, você pode associar a cada conjunto da família um elemento dele. Quer dizer, existe uma função que leva a família na união dos seus elementos e que para cada conjunto da família associa um elemento desse mesmo conjunto. É um negócio razoável, mas muitas vezes não tem uma fórmula explícita para... Não tem um jeito explícito de fazer essa escolha. Para conjuntos finitos até tem, você tem uma objeção com IN, você pode pegar o menor elemento, né? Mas nem sempre é tão simples assim. Mas de qualquer jeito é verdade sempre, mas é um dos axiomas da matemática, é equivalente ao axioma da escolha, né, chamado. Que diz basicamente isso, né? Em outras palavras, um produto cartesiano qualquer de conjuntos não vazios é sempre não vazio. Bom, mas vamos lá. Então tem essa função. Essa inversa à direita é sempre injetiva, né? G é injetivo. De novo, mesmo argumento de antes, né? Se G de Y for G de Z, então Y, que é F de G de Y, vai ser igual a F de G de Z, que é o Z. Né? Logo, G de Y para G de Y. G de Y está contido. Agora G de Yzão, né? Está contido em X, é objeção. Mas X é finito, logo G de Y é finito. Portanto, esse conjunto é finito e G é uma objeção do Y nele. E a gente conclui, então, que o Y é finito. Aí acabou. Provamos esse corolário. E um outro corolário aqui. Um subconjunto dos naturais é finito se e só se X é limitado. O que quer dizer que o conjunto é limitado? Quer dizer que existe um M natural, tal que x é menor ou igual a M para qualquer x em X. Né? A prova é que, bom, se X é finito, você pode numerar os elementos de X com índices de um certo IN, né? Quer dizer, X vai ser um conjunto do tipo X1, X2, um conjunto de N elementos para algum N natural, né? E você pode considerar M como sendo a soma desses elementos, x1 mais x2 mais xn. Isso aqui é um número natural. E a gente tem, obviamente, que qualquer elemento de x e algum dos x's é menor ou igual a m. A todo elemento de x. Por outro lado,
Então a gente provou que todo conjunto finito é limitado. Agora, se você tem um conjunto limitado, o que quer dizer que ele é limitado? Quer dizer que existe um m, tal que x é menor ou igual a m para qualquer x em x. E o x é um subconjunto dos naturais. Então, o x é um subconjunto do IM. Né? O IM é o conjunto de todos os naturais menores ou iguais a m. E como o IM é finito, né, o x vai ser finito. Né? Muito bem. Então vamos falar um pouco, a gente já falou en passant, né, de conjuntos infinitos na aula passada. Conjunto infinito, a gente já fez essa definição, vou fazer de novo. Definição um pouco emocionante, a gente disse que x é infinito se x não é finito. A gente vai dar caracterizações mais interessantes de conjuntos infinitos. Por exemplo, a gente vai mostrar que sempre tem... vamos provar esse teorema aqui. Se x é infinito, então existe uma injeção de n em x. Na verdade, isso caracteriza os conjuntos infinitos. Né? Você vê que n é um conjunto infinito. Né? A gente devia dar esse exemplo. Né? O conjunto dos naturais é certamente infinito porque ele é ilimitado. Né? Dado qualquer natural, tem um natural maior. Né? Certamente, os naturais não satisfazem essa propriedade. Os naturais são um subconjunto dos naturais. Mas ele certamente não é limitado. Não existe nenhum natural m, tal que x é menor ou igual a m para todo x, porque o m mais 1 é um número natural. O m mais 1 não é menor ou igual a m. Né? Então, certamente, não existe nenhum m com essas propriedades que seja um número natural maior ou igual a qualquer outro número natural. Então, os naturais são ilimitados dentro dos naturais. E portanto, são um conjunto infinito por esse corolário. Né? Então, o primeiro exemplo de conjunto infinito que a gente tem são os próprios naturais. Mas esse teorema está dizendo que os naturais são, num certo sentido, o menor conjunto infinito que existe. No sentido de teoria dos conjuntos. Porque, dado qualquer conjunto infinito, sempre tem uma injeção dos naturais nele. Quer dizer, em linguagem de cardinais, quer dizer que o cardinal dos naturais é menor ou igual ao cardinal de qualquer conjunto infinito. Então, nesse sentido, o cardinal dos naturais é o menor cardinal infinito que existe. Tá? Vamos provar. A gente pode usar o axioma da escolha para escolher para cada subconjunto não vazio de x um elemento deles. Então, o subconjunto não vazio ele tem algum elemento. Então, existe uma função h de partes de x menos vazio em x para qualquer A contido em x, A diferente de vazio. Parte de x menos vazio é exatamente o conjunto desses conjuntos, dos subconjuntos de x não vazios. Né? Então, o H de A vai pertencer a...
O H é uma função que, para cada subconjunto não vazio de X, ela escolhe um elemento. Dessas coisas que existem por causa do axioma da escolha. Né? Se é um monte de conjuntos não vazios, você sempre pode escolher um elemento de cada um, de algum jeito. Né? Então, H é uma função que faz isso. Então, você define... Por exemplo, o f de 1 vai ser h de x. Recursivamente, f de n mais 1 é h de x menos f de n. Qualquer n maior ou igual. Né? Note que f de n é finito. É um subconjunto de x, mas é finito para qualquer n. Se ele é finito, ele não pode ser todo x, que eu estou supondo que o x é infinito, né? Logo, x menos f de n é não vazio. De novo, f de n quer dizer o conjunto f de 1, f de 2 até f de n. Né? O conjunto das imagens dos caras que estão em n, que são todos naturais menores ou iguais a n. Né? Como o f de n é finito, aí acabou a construção, né? Podemos terminar aqui. F é obviamente injetivo, que eu estou dizendo que o f de n mais 1 tem que pertencer a esse conjunto. O h de um conjunto escolhe um elemento dele. O f de n mais 1 pertence a x menos f de n. Quer dizer, o f de n mais 1 não pertence a f de in. Ou seja, o f de n mais 1 não é igual ao f de k para nenhum k menor ou igual a n. Deixa eu escrever esse negócio. Né? F é injetiva, pois f de n mais 1 pertence a x menos f de n. Se f não fosse injetivo, ia ter dois caras, k e n, com k menor que n, sem perda de generalidade, com f de k igual a f de n. Mas não pode, você não pode ter f de um cara igual a f de um cara menor. Né? Os caras menores que n mais 1 são todos os caras menores ou iguais a n. Né? Então, você está dizendo que o f de um cara nunca pode ser igual a f de um cara menor, portanto, a f é injetiva. Você não pode ter dois valores iguais da f. Tá? Então, acabou. Né? A gente construiu uma função injetiva dos naturais no conjunto x. Basta saber escolher para cada conjunto não vazio de x algum elemento dele. Em outras palavras, o que a função faz é o seguinte: pega um elemento qualquer do x, ele vai ser o f de 1. Aí sobra um monte de gente. Você pega um elemento diferente do f de 1 para ser o f de 2. Como o x é infinito, tem um monte de gente que não é nem igual ao f de 1 nem igual ao f de 2. Aí você escolhe um deles para ser o f de 3. Assim por diante. Né? Você vai fazendo recursivamente. É basicamente o que a gente fez. A gente fixou no início uma função que faz essas escolhas, que escolhe para cada subconjunto não vazio de x, escolhe um elemento dele. Então, a gente simplesmente construiu o f recursivamente desse jeito. Né? Só isso que a gente fez. Um corolário disso... x é infinito
se e só se existe uma bijeção entre X e um subconjunto próprio dele. A volta a gente já sabe que é verdade. Porque a gente sabe que se o conjunto for finito, não pode existir uma bijeção entre ele e um subconjunto próprio, né? A gente já provou isso. Então, se existir uma bijeção entre X e um subconjunto próprio dele, ele certamente é infinito, porque para conjuntos finitos não pode ter, né? Então, vamos provar a ida. A ida que ele está dizendo que se X é infinito, então existe essa bijeção entre X e um subconjunto próprio dele. A primeira pergunta é se existe isso para os naturais. Se X for o conjunto dos naturais, será que tem alguma bijeção entre ele e um subconjunto próprio? Tem um monte, né? Você pode pegar f de x igual a 2x ou f de x igual a x mais 1, por exemplo, né? Então vamos tomar G. Ó, a primeira observação é que G dos naturais nos naturais menos o 1, dada por G de n igual a n mais 1, para todo n natural, é bijeção, né? A função sucessora, devia ter, aliás, as funções já têm um nome, é o S, né? Função sucessor. Vamos lá, ótimo. A primeira função da qual a gente falou nesse curso, ela tem essa propriedade, ela é uma bijeção entre os naturais e os naturais menos o 1, que é um subconjunto próprio dos naturais, né? E a gente se inspira nessa função para fazer o caso geral. No caso geral, existe uma injeção de n para x. Definimos, como eu chamei de S, agora eu vou chamar de G. G vai ser uma função de x para x por G de f de n vai ser f de s de n. Ou seja, vai ser f de n mais 1. Não é para todo n natural. E nos outros casos, eu simplesmente defino g de x igual a x para qualquer x que esteja no x menos o f de n. O f é uma injeção. Eu não falei que o f é sobrejetivo. Se o x for um conjunto muito grande, nem vai existir uma f sobrejetiva de n para x. A gente vai dar exemplos de conjuntos, são chamados conjuntos não enumeráveis, para os quais não existe uma sobrejeção ou uma bijeção dos naturais nele. Mas, de qualquer jeito, em geral, é sempre plausível que o f não seja uma sobrejeção. Tem casos até que nem existe sobrejeção. Então, podem existir elementos que estão em x e não estão na imagem do f. Nesses elementos, eu defino, a g vai ser igual à identidade. Quer dizer, g de x vai ser x para qualquer x que não esteja na imagem da f. Agora, na imagem da f, quem que é a imagem da f? É o conjunto f de 1, f de 2, f de 3, etc. Aí a minha função vai levar o f de 1 no f de 2, o f de 2 no f de 3, o f de 3 no f de 4, assim por diante. A imagem disso, né, vai estar contida, de fato vai ser igual a x menos f de 1. E isso é uma bijeção. Porque a imagem da f é como se fosse uma cópia dos naturais dentro do conjunto x. Nessa cópia dos naturais, a gente faz que nem a função sucessora. A gente leva o f de 1 no f de 2, o f de 2 no f de 3, etc. A imagem dá tudo menos o f de 1. O f de 1 não está na imagem disso. E o resto a gente leva no resto. Os caras se x está no resto, você leva x em x. Então, essa função não só é injetiva, mas ela é quase sobrejetiva. O único cara que não está na imagem dela é o f de 1. Mas não é sobrejetiva. Ela é uma bijeção entre x e x menos f de 1. Portanto, acabou a prova. Ela tem uma bijeção entre x e um subconjunto próprio dele.
Muito bem. E como eu falei, tem muitas. Então, tem, por exemplo, tem tantos naturais quanto naturais maiores que 1. Mas tem tanto naturais quanto naturais pares. E, naturalmente, também tem tantos naturais quanto naturais ímpares. É 2n menos 1. Então, tem bijeções entre os naturais e os pares, entre os naturais e os ímpares, etc. Vamos lá, vamos definir conjuntos enumeráveis. Bom, todo conjunto finito é enumerável por definição, ou existe f de n para x bijeção. Então, a ideia é que os conjuntos enumeráveis são os menores conjuntos infinitos que existem. São conjuntos infinitos enumeráveis, né? Infinitos são enumeráveis por definição, né? Mas um conjunto infinito enumerável é um conjunto tal que existe uma bijeção entre eles naturais. Um conjunto tem basicamente o mesmo número de elementos que os naturais, em outras palavras. Tem o mesmo cardinal que os naturais. E como a gente viu para aquele teorema, qualquer conjunto infinito tem pelo menos tantos elementos quanto os naturais. Então, aliás, eu não dei uma lista formal ainda, mas uma coisa importante para essa conversa de cardinais fazer algum sentido é um exercício que tem num capítulo desse livro grande que nem tem... não, tem sim, é do capítulo correspondente a esse de conjuntos enumeráveis, eu acho. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Sim, pois é o último exercício desse capítulo, que é o Cantor-Bernstein-Schroeder, né? Então deixa eu botar, eu não botei exercício ainda nenhum. Então é um exercício geral, mas é um exercício de teoria dos conjuntos, quer dizer, não é sobre conjuntos finitos, nem... Conjuntos podem ser finitos ou infinitos ou qualquer coisa, mas isso é sempre verdade. Se x e y são conjuntos. E f de x para y e g de y para x são funções injetivas, são injeções, então existe h de x para y, bijeção. Mas eu vou ser um pouco mais específico que o enunciado do elo. É o último exercício no livro maior, no curso de análise volume 1. Não sei se tem o Cantor-Bernstein. E esse negócio tem até um nome, o teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder. O nome é meio assustador, mas o fato é muito simples, como vocês podem ver, né?
Mas é um fato básico, que é um fato fundamental para você poder falar de cardinais. Basicamente, ele está dizendo que se o cardinal de x é menor ou igual ao cardinal de y, e o cardinal de y é menor ou igual ao cardinal de x, então o cardinal de x tem que ser igual ao cardinal de y. Uma propriedade que, obviamente, a gente espera que seja satisfeita, né? Se um cara é menor ou igual ao outro, o outro é menor ou igual a um, eles têm que ser iguais. Então isso tem que ser verdade para fazer algum sentido falar de cardinais como coisas ordenáveis, né? Cantor, Bernstein, Schroeder. Muito bem. Mas eu vou ser mais específico, eu vou dizer como que você constrói essa objeção. Mais precisamente, prove que existe uma objeção construída a partir da f e da g, né? Quer dizer que existem x1 e x2 contidos em x, y1 e y2 contidos em y, disjuntos, quer dizer, com x1 interseção x2 é vazio, e x é x1 união x2, y1 interseção y2 é vazio, y é y1 união y2, de maneira que o f leva o x1 no y1. Como o f é injetível, ela vai ser uma bijeção entre o x1 e o y1. E, por outro lado, o g leva o y2 no x2. Então, a g vai ser uma bijeção entre o y2 e o x2. Então, o que a gente fez foi quebrar o x em dois pedaços, x1 e x2, quebrar o y em dois pedaços, y1 e y2. E aqui a bijeção vai ser a f, e aqui vai ser a inversa da g. Né? Se você quiser, a g leva o y2 no x2, então a g restrita ao y2, se você quiser, eu devia escrever g restrita a y2 menos 1, né? Se vocês quiserem. Mas, deixa eu escrever g menos 1. Bom, ali também eu não escrevi f restrita a x1, né? Então, fresco. G menos 1, tá bom. Então, aqui é o x, aqui é o y. Então, você tem sempre uma figura desse tipo. Sempre consegue uma objeção. A pergunta é como construir esses conjuntos x1, x2, y1, y2. Por que eles existem? Tá? Exercício. Capaz até de eu botar na... Ah, bom, então é prévio. Ó, isso vai estar na primeira lista oficial. Vou lembrar de escrever esse enunciado na lista, mas vocês já podem ir pensando. Tá. Depois, se fizerem isso aí, a gente... Mas... Tá, então, um conjunto enumerável é um conjunto em que você pode enumerar os elementos. O nome faz algum sentido, né? Se x é infinito enumerável, então, por definição, existe uma função, uma bijeção de n para x. Se você chamar xn de f de n, o x vai ser simplesmente o conjunto x1, x2, x3. Você consegue fazer uma lista numerada pelos naturais que lista todos os elementos de x. Um conjunto enumerável é isso, um conjunto em que você pode, de algum jeito, listar todos os elementos. Tá? Então, o primeiro teorema, esse é fácil, é que todo subconjunto dos naturais é enumerável. Prova é que bom, x pode ser finito ou infinito, né? Se x é finito,
não tem nada que provar. Todo conjunto finito é enumerável, por definição. Você define f de n por ax por f de 1 é o menor elemento de x e, em geral, recursivamente, dado n natural, f de n mais 1 vai ser o mínimo de x menos f de in. Quer dizer, o menor cara que ainda não está na imagem da f, né? O f de 1 é o menor elemento de x, f de 2 vai ser o segundo menor elemento de x, quer dizer, vai ser o menor elemento de x que não é igual ao x1, ao f de 1, né? O f de 3 vai ser o menor elemento de x que não é nem o f de 1 nem o f de 2. O f de 4 vai ser o menor elemento de x que não é nem o f de 1, nem o f de 2, nem o f de 3, assim por diante. Quer dizer, o f de 1 é o menor elemento de x, o f de 2 é o segundo menor elemento de x, o f de 3 é o terceiro menor elemento de x, etc. Essa f é claramente uma abjeção, né? F é claramente injetiva, né? F é injetivo porque eu escolhi o Fn mais 1 fora do F de n. Quer dizer, F de n mais 1 é diferente de F de k para todo k. Menor ou igual é a mesma coisa que ali, né? F é claramente injetivo. E por que todo mundo de x? Bom, se M está em x, digamos que o M não esteja na imagem da F. Vamos tentar chegar num absurdo, né? Como o F é crescente, então, necessariamente, F de qualquer cara é maior ou igual a ele mesmo, né? O F de 1 tem que ser maior ou igual a 1, porque é um número natural, né? O F de 2 tem que ser maior ou igual a 2, porque é estritamente maior que 1, né? Que é maior que o F de 1. O F de n mais 1 é sempre maior que todos os F de k para k menor ou igual a n, né? Porque o F de, por exemplo, por que o F de n mais 1 é maior que o F de n? O F de n era o menor elemento de x menos f de n menos 1. E o f de n mais 1 é o menor elemento de x menos f de n. X menos f de n está contido em x menos f de n menos 1. Então, o menor elemento dele é necessariamente maior ou igual que o menor elemento do outro conjunto. Só que como o f é injetiva, tem que ser estritamente maior, né? Então, se f é estritamente crescente, o f de cada cara tem que ser maior ou igual a ele mesmo, para qualquer k natural, né? F de 1 é pelo menos 1, F de 2 é pelo menos 2 e assim por diante. Logo, o F de M mais 1 portanto, é maior ou igual a M mais 1, é maior que F de M, né? Agora, quem é F de M mais 1? Por definição, é o mínimo de x menos F de IM. Só que o próprio M pertence a x menos F de M. Porque o M, afinal, está em x menos F dos naturais, que está contido em x menos F de M. Absurdo. Né? Por que é absurdo? Porque se o M está nesse conjunto,
O mínimo desse conjunto é no máximo M, né? Tem o M, pode ter caras menores, mas o mínimo não pode ser maior que o M. Só que o mínimo desse conjunto é o F de M mais 1, que é pelo menos M mais 1. Portanto, é maior que M. Então, você tem um absurdo. Né? Você tinha que ter escolhido o M em algum momento. Né? Não pode escolher um cara maior que M. Tá, então, todo subconjunto dos naturais é enumerável. Isso implica que todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Aliás, corolário é até um pouco mais geral, vamos escrever. Seja f de x para y injetiva, se y é enumerável, então x é enumerável. Em particular, todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Vamos lá. Por que é isso? Porque se f de x para y é injetiva, f de x para a imagem de x é bijeção. Bom, o que a gente precisa observar é que o f de x está contido em y, né? Que é enumerável. Se y é finito, a gente já provou que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Então, f de x é finito. E como f de x para f de x é bijeção, o x também é finito. E logo é enumerável. Né? Se o y é infinito, então existe uma g de n para y bijeção, que o y é enumerável. E como isso é bijeção, você tem o g menos 1 de y para n, é uma bijeção também. E se eu posso pegar o g menos 1 e compor com f, isso leva x em g menos 1 de f de x, contido em n. Isso é composto de duas funções injetivas, portanto é injeção. E como isso aqui é a imagem do x por essa função, isso aqui é bijeção. Como isso aqui é um subconjunto dos naturais, ele é enumerável, né? Como g menos 1 de f de x é enumerável. Então, o próprio x é enumerável, porque ele está em bijeção com o conjunto enumerável. Se tem um cara que está em bijeção com o conjunto enumerável, o conjunto enumerável está em bijeção com n, esse cara vai estar em bijeção com n. Portanto, ele vai ser enumerável, a menos que seja finito. Se for finito, também é enumerável. Mas, logo, x é enumerável. Muito bem. E acabou, né? Na verdade, a gente provou no meio que todo subconjunto de um conjunto enumerável, isso aqui dá até... Devia ter enunciado ao contrário, né? Que todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável e além disso, se você tem uma função injetiva. Porque o que a gente provou aqui é que esse cara que está contido em y tem que ser enumerável, né? Mas a gente também pode deduzir isso do enunciado original, tomando a injeção.
contido em y, você sempre tem a inclusão de x para y dado por... Isso é sempre uma injeção, né? De x para y. Então, se x está contido em y e y é numerável, você tem uma função injetiva de x para y, portanto, x é numerável. Então, abstratamente, isso aqui é um corolário disso também. Mas, na verdade, a gente essencialmente teve que provar isso no meio da prova. Vamos lá, outro corolário. Se f é sobrejetiva, e x é numerável, então y é numerável. A gente já provou uma coisa parecida no caso finito, né? Se f de x para y é sobrejetivo e x é finito, então y é finito. E a prova é muito parecida, porque você vai obter isso como uma consequência do corolário anterior, construindo uma injeção de y para x, né? Existe g de y para x, injeção com f de g de y igual a y, qualquer y em y. Quer dizer, para cada y em y, você escolhe um cara de x que vai nele pela f. Sempre tem, porque o f é sobrejetivo, né? Já fez esse truque várias vezes, e essa função é sempre automaticamente injetiva. Faz isso, né? Então, g de y para x é uma injeção, o x é numerável, então o y é numerável pelo corolário anterior. Tá? Essa foi rápida. Muito bem. O produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável. Não, são dois conjuntos, desculpa. Infinito é falso. Se x1, se x e y são enumeráveis, então x cartesiano y é enumerável. Uma prova é que, bom, se um deles for vazio, o produto cartesiano é vazio, portanto é finito, portanto é enumerável. Se eles são não vazios, existe f de x para n e g de y para n, injeções. Não é que sempre que você tem um conjunto enumerável, você tem uma injeção dele nos naturais. Porque se ele for finito, tem uma bijeção entre ele e o IN, que é um subconjunto dos naturais. E se ele for infinito, tem uma bijeção entre ele e os naturais todos. Em qualquer caso, tem uma injeção dele nos naturais, se ele for um conjunto não vazio. Se ele for vazio também, mas... não devia ter separado o caso vazio. Tem injeção vazia, tudo bem. Não importa, vamos lá. Mas nesse caso a gente vai ter uma injeção de x cartesiano y nos naturais cartesiano naturais, dada por simplesmente f de xy é fzinho de x, gzinho de y. Isso também é uma injeção. Como o f e o g são injeções, isso é uma injeção. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não, tá bom. Tá? Então, basta provar que n cartesiano n é numerável para garantir que x cartesiano y é numerável, né? Por causa do corolário 1. Você tem uma injeção de algum cara num conjunto enumerável,
né? Se o y é numerável, então o x é numerável. Quer dizer, se eu provar que n cartesiano n é numerável, eu concluo que x cartesiano y é numerável. Né? Basta provar que n cartesiano n é numerável. E para isso, basta provar que existe alguma injeção de n cartesiano n em n. Né? E tem várias. O Elon dá um exemplo que depende do teorema fundamental da álgebra, a parte que eu não provei, que é a unicidade de fatoração, mas é um exemplo mais fácil de escrever, né? F de n é 2am vezes 3an. Todo número tem uma fatoração única como produto de primas, então o expoente do 2 e do 3 na fatoração estão unicamente determinados. Dois números diferentes têm fatorações diferentes. Então, você não pode ter dois caras diferentes com a mesma fatoração. Bem, isso é injetivo, né? Né? Quer dizer, ele é injetivo, quer dizer, você não pode ter, desculpa, você não pode ter duas fatorações diferentes para o mesmo cara. Isso não é totalmente óbvio, mas nesse caso é fácil de... Mas de qualquer jeito tem injeções mais... Por outro lado, essa função cresce muito rápido, tem injeções um pouco mais apertadas. Na verdade, dá até para descrever uma objeção explícita, mas, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo. G de mn é m mais n, que multiplica m mais n mais 1, mais m, por exemplo. Isso é uma injeção. Porque isso aqui também é injeção. E, na verdade, se a gente mudar um pouquinho essa fórmula, dá até para fazer uma objeção explícita. Vamos ver. Por exemplo, dá para escrever o n cartesiano n assim, ó, 1, 2, 1, 3, 1, etc. Aqui tem o 1, 2... 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 3, etc. A gente pode primeiro percorrer todos esses caras aqui, depois aqui, depois aqui. A gente pode listar todos os elementos. Isso é uma tabela. Aparentemente tem muito mais elementos em n cartesiano n do que em n, né? Mas, na verdade, tem uma objeção entre eles. O que a gente pode fazer é listar todos os elementos daqui. Primeiro você fala esse, depois esses dois, depois esses dois. Você ordena pela soma das coordenadas. Se a soma das coordenadas for 2, que é a menor soma possível, só tem um cara possível, que é o 1, 1. Se a soma for 3, tem dois caras possíveis, né? São 1, 2 e o 2, 1. Se a soma for 4, tem três caras possíveis, que é 1, 3, 2, 2, 3, 1. Mas para qualquer valor da soma, só tem um número finito de possibilidades. Você pode listar elas todas. E depois listar as somas que dão n mais 1 e assim por diante. Você lista todo mundo, você faz uma lista com todos esses vetores. Né? Então isso mostra que é ordenado. Na verdade, dá para descrever essa objeção. Talvez baste dividir por 2 aqui. Deixa eu pensar para não falar besteira. Tá, se a gente listou todos os caras com soma... Quantos caras você tem aqui? Aqui tem 1, aqui tem 3, aqui tem 6 em geral. Para soma menor ou igual... Quer dizer, o primeiro cara... Se você vai até o 1n aqui, você já tem n mais 1 sobre 2. Então... na verdade é soma mais soma menos 1 sobre 2. E isso é Isso eu já peguei todo mundo
todo mundo com essa soma. Eu queria todo mundo da soma anterior, né? Mas... Não, eu acho que é só fazer menos 1. Vamos lá? Eu acho que se eu fizer m mais n menos 1, senão vocês consertam. Mas m mais n menos 2 sobre 2. Se a gente fizer isso e somar... Aqui é primeiro... 1, 2, 3. Eu estou ordenando pelo m. Isso, mais m. Isso aqui eu acho que é uma bijeção. Diretamente uma bijeção entre n cartesiano e n. Vai levar o 1, 1, por exemplo, vai ter 1 mais 1 menos 2. Isso aqui é 0 mais 1, 1, 1 vai no 1. 1, 2 vai no... 3 menos 1 vezes 3 menos 2 sobre 2 é 1. 1 mais 1 vai no 2. O 2, 1 vai no 3, porque você vai somar 2. Eu somo a mesma, assim por diante. Pronto. Então, a gente construiu uma objeção explícita. Eu acho que está certo, mas senão vocês checam. Bom exercício fazer os exercícios. De qualquer jeito, provamos que, explicamos por quê, pelo menos que n cartesiano n é numerável. E, portanto, isso termina a prova, né? Um corolário disso, que é o corolário 4. Oi. Isso, com soma... eu estou pegando todas as somas possíveis. Porque aqui você tem um cara, 2 caras e tal. Só que o número de caras, a soma aqui é 2, você tem um cara. A soma aqui é 3, você tem 2 caras. Então, o número de caras que você tem em cada linha dessas é a soma menos 1. Se você soma todos os valores... Não, 1 mais 2 mais 3 até um certo ponto, até k, isso dá k vezes k mais 1 sobre 2. Só que o k que interessa aqui é o m mais n menos 2, porque isso quer dizer que o número de termos na diagonal vai ser o maior número de termos, desculpa, isso, que o maior número de termos vai ser m mais n menos 1. Então, se a soma está dando m mais n, eu tenho todos esses caras antes, e aí eu tenho os caras com soma m mais n. Que eles estão ordenados pelo m. Tem o caso m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3. Eu boto primeiro esse, depois esse, depois esse. Então, eu acho que dá isso. Vamos checar. Faz uma tabela de valores dessa função e vê se não está dando certo. Eu acho que está certo. E, finalmente, deixa eu provar o último corolário. Esse é o último resultado. Vão ficar faltando alguns exemplos bacanas que a gente faz no comecinho da aula que vem. Vamos falar de números reais na aula que vem, né? A última coisa é que uma união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável, é uma consequência disso, né? Corolário 4. Oi. Mas aí é complicado. Isso aí é um corolário quase imediato do corolário anterior, né? Porque se você tem x1, x2, x3, etc., são conjuntos enumeráveis, então, você tem funções fk, que levam o xk em n, que são funções injetivas, né? E aí você consegue uma injeção da união deles, união de xk para n cartesiano n, dada por f de f restrito a xk, né? Quer dizer, se você tem que... O problema é que você pode ter um cara que pertença... Não, o mais fácil é você ter
É claro que a gente pode... Desculpa, eu estou complicando. Eu não quero complicar demais. Você tem injeção, mas tem sobrejeções também. Para isso é bom supor não vazio. Né? Podemos supor que se tiver algum cara vazio, você simplesmente tira da lista. Não vai mudar nada na união. Né? Podemos supor que o xk é diferente de vazio para qualquer k. Logo, existem funções de n para xk sobrejeções, né? Para todo cara. Né? Se o xk for infinito, tem uma objeção entre eles naturais, tem uma objeção de n nele. Se não, se ele for finito não vazio, tem uma objeção entre ele e algum in, né? E sempre tem uma sobrejeção dos naturais no in, que restrita ao in é a identidade, e que leva os outros naturais todos no 1, se você quiser. Faz o que você quiser nos outros naturais, mas tem que levar no in, você leva todos no 1. Né? Mas se tem essas sobrejeções, desculpa, vou chamar de fk, de n em xk uma sobrejeção, então existe uma sobrejeção de n cartesiano n na união dos xk, agora sim, dada por f de kn é simplesmente fk de xn, fk de n, perdão. Né? Se você fixa o k e faz o n variar, a imagem vai dar todo o fk dos naturais, que é o xk. Né? Então o xk está contido na imagem disso. Agora, quando você faz o k variar, você tem a união de todos os xk contidos na imagem. Tá? Isso daqui é uma sobrejeção. E acabou, né? Porque a gente sabe que se tem uma sobrejeção de um conjunto enumerável ou no outro, esse conjunto tem que ser enumerável, é o corolário 2. Se x é enumerável e f de x para y é uma sobrejeção, então y é enumerável. E a gente já provou que n cartesiano n é enumerável, né? Então acabou, então é só fazer isso. Temos exemplos interessantes, por exemplo, um corolário, uma consequência, sei lá, do corolário 3, por exemplo, que os racionais são um conjunto enumerável, a gente vai ver isso no início da aula que vem. Porque existe uma sobrejeção de n cartesiano n nos racionais. Se você tivesse racionais positivos, era fácil. Você podia levar pq em p sobre q. Isso é uma sobrejeção de n cartesiano n nos racionais positivos. Mas também tem uma bijeção entre os naturais e os inteiros. Então, você... Né? Isso tem uma bijeção... Aí, certamente tem uma sobrejeção de inteiros cartesianos naturais nos racionais, né? Que leva pq em p sobre q. Mas a gente vai ver isso nisso na aula que vem. Então, os racionais são enumeráveis. E a gente vai ver que existem conjuntos que não são enumeráveis. Mas, em geral, qualquer conjunto tem sempre um conjunto estritamente maior. Vamos falar disso no início da aula que vem. É o chamado método da diagonal de Cantor. Mas fala.